graça e a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente na sua vida nesse novo dia. Hoje, na devocional de Esperança e Vida, vamos meditar sobre o tema, sobre o resultado das nossas escolhas. Todos nós sabemos muito bem que na vida teremos de fazer escolhas. Mais cedo ou mais tarde, teremos que fazer escolhas que vão se resultar durante todo o decorrer da nossa vida, que vai trazer para nós momentos que podem ser bons ou não. Então, o importante é a hora da escolha, fazer uma escolha bem feita, porque, caso contrário, nós também teremos de passar depois por dificuldades, enfrentaremos situações difíceis, e tudo isso é o resultado daquilo que escolhemos viver. A palavra de Deus nos mostra a história de um homem chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E quando Abraão deixou a sua casa, os seus parentes, para atendendo um chamado de Deus, para que ele fosse para uma terra que Deus estaria mostrando para ele, Ló também foi junto com Abraão. Ló já tinha nesse tempo vários animais, gados, ele tinha os seus pastores que cuidavam dos rebanhos que eles possuíam e tinha sua família também. E assim ele acompanhou seu tio Abraão. Quando chegou um determinado momento onde que começou a ficar difícil a convivência dos pastores de Ló com os pastores de Abraão, porque ambos tinham um rebanho muito grande. Então Abraão chegou até Ló e disse para Ló o seguinte: Ló, nós precisamos tomar uma decisão e precisamos fazer escolhas. Abraão propôs a Ló, então, para que cada um tomasse uma direção, para que cada um seguisse um determinado caminho. E Abraão, então, deixou que Ló escolhesse. Conforme está registrado no livro do Gênesis, no capítulo 13, aqui onde que Ló e Abraão, eles se separam. Cada um toma uma direção nas suas vidas. Cada um fez a sua escolha. Só que Abraão deixou que Ló escolhesse primeiro. E Ló, ele escolheu, sim, um lado onde que a campina era verdejante, um lugar muito bom, e ele disse para o seu tio: eu vou por esse lado. E seguiu. Ele, juntamente com toda a sua caravana, seguiram para aquela campina verdejante, para aquele lugar, em direção à cidade de Sodoma. E nós sabemos bem qual foi o resultado da cidade de Sodoma e Gomorra. Eram cidades que o pecado reinava totalmente nessas cidades. Eram cidades em que o povo era muito ímpio, o povo não adorava a Deus, o povo praticava todas as coisas fora da vontade de Deus. E assim, Ló, mesmo assim, ele escolheu esse lugar, essa direção. Muitas vezes nós fazemos escolhas na nossa vida e achamos que o que está lá não vai afetar a nossa vida, não vai afetar a nossa família, não vai afetar a vida daqueles que estão conosco. Por isso que é necessário tomarmos um devido cuidado muito grande em nossas vidas, pois teremos que conviver com os resultados das escolhas que fazemos. Assim, aqueles dois homens, Abraão e Ló, cada um tomou o seu rumo. Abraão seguiu na terra de Canaã, ele habitou nesta terra, e Ló habitou nas cidades da campina que ia seguindo até Sodoma. E todos os dias nós então fazemos nossas escolhas. Algumas são significantes, outras nos levam a viver
essas consequências de forma permanente, nos leva a viver essas consequências todos os dias da nossa vida. Hoje, quem sabe, alguns estão pensando em resolver em mudar de casa, em mudar de cidade, ou às vezes mudar de bairro, mudar de rua. Está pensando em mudança. Outros estão pensando em mudanças de emprego. Também mudanças de escolas, pais que estão pensando na mudança de uma escola para os seus filhos, ou então, quem sabe, você já está pensando na mudança de uma escola, de uma faculdade. Você está pensando em como vai ser a tua vida. Quem sabe mudança até mesmo do ramo, da profissão, daquilo que você faz. Muitas mudanças acontecem nas nossas vidas todos os dias. Mudança na hora de comprar um carro, talvez você tenha um determinado carro de uma marca que sempre foi essa e agora você está pensando em mudar para um outro carro, uma outra marca de outro carro. Alguma dessas escolhas influenciarão nossa vida e, quem sabe, até mesmo o futuro da nossa família. A nossa família será também afetada pelas mudanças, pelas escolhas que hoje nós fazemos, os caminhos que nós decidimos trilhar. E foi o que aconteceu na vida de Ló e de Abraão. No capítulo 18, ali nós vemos que Deus, ele vem até Abraão e ele diz a Abraão que ele iria destruir aquela cidade de Sodoma e de Gomorra. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Porque o pecado chegou a tal ponto naquele lugar que tinha que ser feito alguma coisa para parar com toda aquela situação. E Deus destruiu aquela cidade. Só que antes Deus veio falar com Abraão. E lá estava Ló e sua família. O sobrinho deles, de Abraão, estava lá. Abraão até mesmo intercede junto a Deus pelos homens daquela cidade, pela família de Ló, na verdade, ele está intercedendo. Deus sabia muito bem que naquele lugar, Ló e sua família, sobrinho de Abraão, estava habitando naquele lugar. E Deus, então, ele salva aquela família. Ele retira aquela família. Ele manda anjos seus lá para retirar Ló e sua família. E os anjos disseram para Ló e os seus: saiam, nos acompanhem, não olhe para trás. Não olhem para trás de forma alguma, apenas nos sigam. E assim foi a saída deles da cidade. Mas a esposa de Ló, ela fez uma escolha nesse momento. Ela fez uma escolha de olhar para trás. Lembre-se que o anjo do Senhor tinha dito que eles não deveriam olhar mais para trás, que apenas deveriam seguir, porque aquelas cidades estavam sendo destruídas. E a esposa de Ló olhou. E a desobediência dela levou ela a ficar no meio do caminho. O relato bíblico diz que a esposa de Ló, ela tornou-se uma estátua de sal e ali ficou naquele lugar. Ló e seus filhos saíram, prosseguiram. Eles foram levados embora daquela cidade. Mas veja que a escolha que Ló ele fez lá atrás, agora traz um resultado. Primeiro que só ele e a sua família deixaram aquela cidade de Sodoma. Segundo que a esposa dele desobedeceu, ela ficou uma estátua no meio do caminho. E também Ló não levou consigo o seu rebanho, que era numeroso, e as pessoas que com ele estavam também. Tudo se perdeu. Poderia dizer que ele saiu apenas com a sua roupa do corpo e mais nada. E deixando tudo para trás, tudo perdido. Escolhas.
As escolhas que fazemos precisam ser muito bem trabalhadas, pensadas e refletidas à luz da palavra de Deus e sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Ló, seguindo o coração, resolveu mudar para aquela região. Fez uma escolha e a escolha resultou em consequências muito grandes na sua vida. Ao fazermos as escolhas, vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para guiar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ter uma escolha certa, uma escolha correta. Faça isso hoje. Esta escolha que você precisa fazer, essa decisão que você precisa tomar, antes de você assinar, antes de você dizer sim ou dizer não, antes de você falar que está tudo bem, primeiro, ore e peça a Deus para guiar a sua mente. Peça ao Espírito Santo de Deus que dirija a tua vida. Esteja aberto para ouvir as palavras de sabedoria, que Deus pode usar também pessoas para falar com você. E você precisa estar ligado em Deus para saber qual decisão tomar. Não vamos fazer escolhas com base em interesses meramente egoístas, fúteis, mas busquemos primeiramente o que vai trazer honra a Deus. Porque o que traz honra a Deus é bom para nós também. Que Deus o abençoe nas suas escolhas neste dia. Oremos. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, pelo ensino que ela nos traz, e que o Senhor neste dia abençoe a cada um na sua tomada de decisão, nas escolhas que vão fazer, que o Senhor esteja à frente, dirigindo e guiando a vida de todos. Dá, Senhor, sabedoria e a tua direção pelo agir do teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe e fique na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.